Vitória no Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Corinthians por 2-0. Lá. É exatamente o que eu estava falando desde o início. Ou seja, vocês mostraram pro Carille que dava para poder ir lá e ganhar do... Aulas. Carille tem que fazer um estágio ali com o Reinite Gaúcho, Tem mesmo. né? Porque, pô... Assim, cara, não foi o primeiro tempo excepcional do Fluminense. Mas amarrou o jogo. Tava baseado em se defender. Puxar contra-ataques e tal. Tanto que soube fazer o seu papel, né? E também com tudo isso, o Fluminense, assim, levou alguns perigos ali, onde o Fábio foi o destaque por alguns momentos, né? Talvez umas três finalizações do Corinthians. Mas nada excepcional do Corinthians também. O Corinthians não conseguiu ter controle total do primeiro tempo ali em cima do Fluminense, né? Outra coisa, né, cara, que tipo assim, a preocupação da torcida tricolor ao ver que a dupla de zaga ia ser Ignacio e Freitas, amigo. Eita. A gente falou, a gente vai perder. A gente só não sabe de quanto. Porque jogar um jogo fora, com uma zaga que nunca foi titular, assim, do decorrer do campeonato. Mas, felizmente para nós, fizeram uma boa partida. Os dois estavam muito bem centrados ali. O setor defensivo foi tão bem ao ponto de destacar o Martinelli como um dos melhores do jogo. O Martinelli que eu vivia criticando aqui. Martinelli. Foi um dos melhores do jogo. Fez uma partida excepcional, desarmando, buscando opções para ataque. Parecia Zizou, filho. Buscando opções ofensivas e realmente tá dando certo. Só que eu não vou elogiar muito ele, não. Vou continuar criticando pra continuar indo dessa maneira aí até o final do ano aí, né? E no segundo tempo, cara, o Fluminense já veio com uma postura um pouco mais ofensiva ali, né? Conseguindo até um gol ali com a estrela do técnico, que substituiu o Canóbio, botou o Serna. Nos dois primeiros toques do Serna na bola, conseguiu um pênalti. Então, pra mim, o Fluminense não fez uma partida excepcional, porém, cumpriu o seu papel, né? Não, ó, falando um pouco do jogo. Falando um pouco do jogo. Que não saiu no áudio, mas enfim. Falando um pouco do jogo, cara, Reinite, né, cara? Reinite. A diferença, por exemplo, o Grêmio hoje demitiu o técnico. A diferença, o Reinite ficou 2, 3 anos lá no Grêmio, cara. Tu falou em demissão de técnico, só uma observação aqui, tá? O cara, ele foi demitido? Não, o Fluminense, talvez no Vasco e Fluminense, o Fluminense consiga fazer essa proeza pra vocês aí. Qual é, mano? O Fluminense só esse ano, só no Campeonato Brasileiro, derrubou 3 técnicos. Aí, em 4 rodadas? Mano Menezes, Não, esse que é o Pedro Caixinha e Ramon Dias. Ramon Dias. E o Caiu, filho. Não, isso que eu ia falar, mas tá bom. O que acontece? Reinite sabe montar time. Cara, ele sabe que lá, jogando contra os caras, e hoje o time da casa, ele pressiona, nos 15 primeiros minutos, ele pressiona, parece que como se não houvesse amanhã. Então ele sabe que se amarrar nos 15 primeiros minutos, no primeiro tempo sair com 0-0, no segundo tempo você começa a impor seu jogo. Os caras cansaram, correram pra caramba, isso é óbvio. E você começa, com as suas substituições, montar o seu esquema de jogo, botar o seu esquema de jogo pra frente. O Palmeiras faz muito isso. Jogando fora, ele se retranca no primeiro tempo e faz gol no segundo tempo. Se você for ver, a maioria dos gols fora do Palmeiras é no segundo tempo. Ele fez isso contra o Inter ontem. E o Reinite fez isso, pô. Ele segura o time e vai lá, filho. Daqui a pouco ele belisca lá um pontinho, belisca 3 pontinhos lá em Itaquera, que tem muita gente que vai perder ponto lá. Então aí Exatamente. O Fluminense segundo colocado. O Fluminense conseguiu a quinta vitória seguida. Com o Mano, ele não ia fazer isso. Não, claro que não. O Mano ia ficar retrancado até na hora de ir embora pra casa. O Renato, a galera subestima muito ele por conta da personalidade dele. Mas ele é muito inteligente. A figura Renato Gaúcho... Ele entende, né? A figura Renato Gaúcho atrapalha um pouco o técnico Renato Gaúcho. Entendeu? Ele é um figurão. Ele é um figurão. Ele vai falar, vai na mídia, vai querer se crescer na mídia, então cria aquela expectativa. Uhum. Então, quando ele não cumpre aqueles resultados, a galera se decepciona e subestima muito ele. Tem um time que não gosta dele, que é o Flamengo. Porque ele treinou e o flamenguista acha que ele não foi bem. Ah, mano. Então, é isso que é loucura. Porque, tipo...
O do Renato Gaúcho foi aquela situação do Grêmio lá, que ele tirou o Vitinho jogando pra caramba. O Flamengo ganhando do Grêmio, aí tipo assim, não, vou tirar o melhor de campo pra poder preservar o Grêmio. Nunca foi. Então, nunca foi. Aí que tá, ele nunca foi. Deixa o cara viver a ascensão dele, pai, quem é que vai tirar? Mas eu acho que é isso, ele não é um mau treinador. Ele é um excelente treinador. Ele ganha vestiário, que nem a gente falou da outra vez, os medalhões gostam dele, cara. Corre pra... Não, vou fazer, vamos lá, professor. E vai que vai, filho. Que é o oposto do Mano Menezes. E o né? jeito dele é de falar, não, vou pagar gol de bicicleta, eu pago um carro e assim vai. Então, ele sabe trazer o grupo pra ele. É diferente do técnico anterior, que afastava o grupo. Brigava com os medalhões, entendeu? Ele queria ser mais medalhão, tipo mas assim, sem saber. tirava a moral dos caras, que eram os influenciadores dentro do grupo, tirava a moral dos caras, pra ele poder sobressair sobre os Eu caras. sei que não tem nada a ver, é uma discussão completamente... Do Thiago Silva. Luiz Araújo discutiu com o jogador. Eu sei que não tem nada a ver, tipo, com o que a gente tá falando, mas, tipo, eu acho que pega muito o ponto que, tipo, a galera que é técnico brasileiro hoje, dos times grandes, são essa galera da antiga, e, tipo, pega muito você repetir esses caras por conta disso. Tipo, eles brigam sempre com o elenco. Esses caras sempre estão brigando com o elenco. Aí tu pega, tipo, o caso do... Tava agora do Fluminense, a gente tava falando dele. Mano Menezes. E entre outros, os caras que eles já ganharam pelo aqui no Brasil e tudo mais. Mas, mano, sempre chega um momento que o elenco racha por conta desses caras, mano. Exatamente. Aí, tipo, eles brigam que não tem mais espaço, que a galera quer a galera de fora. Mas não é só por falta de capacidade, mas também por conta de ego, mano. Parece que os caras... Gestão. A gestão, mas eu acho que pega muito por conta do ego desses caras. Sim, porque... O cara que tem o ego demais não sabe fazer gestão. Exatamente, o ego acaba com o seu talento, mano. A verdade é essa. Então, tipo assim, o que acontecia com o técnico anterior era justamente isso. Tipo assim, eu mando aqui, sabe? Eu mando aqui. Ele selecionava o capitão, quando o capitão ia falar, ele tirava o dom da palavra do capitão. E ele queria bater no peito pra dizer, eu mando aqui. Então, isso aí não tem benefício nenhum pro clube, pro elenco. Nenhum. Cara, exemplo disso. Quem é o maior campeão brasileiro como técnico? Campeão carioca como técnico? Papai Joel. Ganhou pelos contra. Não, porque ele ganha vestiário, pô. Gosta dele Todo mundo gosta, cara. Assim, hoje, com essa mídia hoje, em cima do técnico, brasileiro principalmente, os caras perderam a noção. Tipo, o Carille foi campeão brasileiro. E ele acha que pode fazer e acontecer. E tá tudo bem pra ele, na visão dele. O Diniz foi assim também. Ele não consegue abaixar a bolinha. O Diniz, eu vou falar um ponto positivo do Diniz quando ele foi campeão brasileiro contra o campeão da Libertadores, que ele voltou atrás. Ele tava numa convicção, e aí ele voltou atrás e foi campeão. Então, assim, ele conseguiu se remanejar, mas eu não sei como é que tá hoje. Mas ele também puxa muito holofote pra ele. Mas o Diniz, ele tem uma personalidade forte antes de ganhar qualquer coisa. Então, mas ele já brigava não muda problemas de relacionamento no Fluminense antes dessa passagem dele vitoriosa pela Libertadores, no São Paulo, que ele quase foi campeão brasileiro e perdeu. Mas é isso, cara. Tipo, os caras, eles são bons, eles sabem que são bons, mas, tipo, em algum momento se extrapola. Vai pro jogador que é de fato quem pode resolver e a geração mudou, né, cara? A geração de jogadores antigamente, como o Muricy fala numa entrevista, os caras não precisam de motivação, não. Eles ganham pra caraca, eles têm isso muito bem feito. Eu só tenho que cobrar. Antigamente, os jogadores entendiam isso. Hoje, se o cara vai falar mais alto com o jogador, o cara fica de bico, filho. O Jair, por exemplo, do Vasco, ele ficou um jogo de fora porque ele não quis treinar, pô. Então, assim, os caras fazem biquinho mesmo. O time do Grêmio ontem foi claramente dominado pelo Mirassol porque queria ter um bom técnico. Viu o jogo do Grêmio? Nossa senhora. Nem parece o Grêmio do Renate. Mas o cara, então, assim, do Mirassol mete uma bola no ângulo que é... Não, mas assim, é difícil. Não, mas eu entendo. Então,
pelo menos esse gol seria 3-1. Assim, o Renato, cara, ele sabe fazer o time. Ele sabe montar o time. Ele sabe puxar o cara pra ele. Ele fez o Luan ser o melhor da média. E eu vi uma entrevista... Pós-Jesus, cortando rapidão, é o melhor time, pô, do Flamengo, em números. Felipe Luiz. Não, jovem. do Renato. Ah, o Felipe Luiz é recente. agora. A gente tá falando entendi, que tem 7 meses. Entendi. É o pós-Jesus, o melhor time, o melhor Knight. time do Flamengo é do Renato. É o time com recorde de gols no brasileiro. Mas também Eu não tem o sabia dessa, pós-Jesus. Paulo Souza, Domenech. Ninguém fez sombra, né? Mas aí também não é só Jesus. O melhor de todos os tempos é o de brasileiro. O cara tinha formato é o Jesus. João de Deus na reserva e Jorge Jesus no... Ele comandando era foda. Não, e assim, Nós estávamos... voltando a Fluminense. Se ele vai pro A gente Bahia, já ia tá ter um falando aí conflito. bastante de Renato. São 3 jogos, são 4 jogos, 4 vitórias? São Ele 5 sempre- jogos e... Não, 5 jogos e 4 vitórias no Brasileiro. Marcando 4 vitórias no Brasileiro. Não, jogo do Renato. Do Renato. Do Renato, são 5 jogos? São 4 jogos, eu acho. São 4 jogos, 4 São 4. vitórias. Exatamente. Quatro no Brasileiro, jogos, quatro Red Bull, Sul-Americana e mais 2 no no Brasileiro. Brasileiro. E Então, Santos. Santos Santos, e Santos, pô, Corinthians. então. São São 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, pô. De aproveitamento. Com o mesmo time do O Mano. mesmo time do Mano. E o que tem, Mudou o que nada. aconteceu de Mudou diferente? Realmente vestiário faz tanta diferença assim, de fato? Faz. E o faz, cara também sabe, ele sabe montar um bom time, pô. Faz. Porque ele pega o time de 2018 do Grêmio. Quem fez o time do Grêmio de 2018 foi ele. Arthur, onde tá hoje? Luan, onde tá hoje, pô? Então, Os principais assim, destaques. a questão do vestiário faz muita diferença, sim. Até porque eu vi uma entrevista do Maicon, quando ele era treinado pelo Renato Gaúcho, que ele falou, cara, é diferente você ir treinar num ambiente maçante, fica uma coisa chata, você vai sem vontade nenhuma, você sai de casa já sem vontade, você vai voltar sem vontade. O jogo é o reflexo do treino, entendeu? E o jogo é o reflexo do treino. Agora, quando você sai de casa sabendo que é um ambiente animado, sabendo que você tem... Contraído, né? Cara, você é ouvido, Gravar um podcast. sabe? Você é ouvido. Então, tipo assim, é muito diferente. É muito diferente. O seu ânimo vai lá em cima, cara. Seu êxtase de jogar futebol vai lá em cima. Às vezes, muito jogador perde o brilho de jogar futebol justamente porque a gente não sabe o que tá acontecendo ali no vestiário, né? Então, tem muitas coisas ali que são amarradas, né? Até mesmo muito pela mão do técnico. Então, quando o cara chega, já bota um ambiente descontraído, onde o jogador pode falar o que quiser, que ele vai ser ouvido. Pô, treinador, eu gosto de jogar nessa posição e tal, que não sei o quê. Ele vai ser ouvido daquela forma, ele vai se sentir à vontade, cara, pra jogar futebol. Ele vai voltar a ter aquela vontade de jogar futebol. E é isso que ele tá acendendo no Fluminense. O Fluminense é um time mediano. Eu vou te falar, o elenco do Fluminense é mediano. É melhor do que o do ano passado, mas ainda assim é mediano. Não dá pra comparar com o Palmeiras, um Botafogo, O Flamengo. um Flamengo, entendeu? Mas ele tá conseguindo tirar o melhor dos jogadores. Então, eu acho que, Vasco. tipo assim, Não, pô, porra, aí tu tá- calma aí. Mas é forçar muita coisa. eu acho. Eu acho que, tipo assim, a galera, e isso já de muitos anos, joga muito o mérito do Renato por conta do vestiário, cara. E, tipo, pô, se fosse assim, aquele que é famoso pra caramba lá no Fortaleza, no Ceará. Não, o Voivoda. O maluco, Maluco? Tem um monte. Pô. Carilli? Não. Lisca doido. Isso aí. O Lisca doido, se fosse por vestiário, o Lisca doido tava dirigindo o Real Madrid, mano. Ô, viado. Tá ligado? Porque, tipo assim, que ele deixou o ambiente mais leve, eu acho que, tipo, fica nítido em todos os times que ele passa. Mas ele é um bom treinador, cara. Ele é um bom treinador. Porque, tipo, eu sei, é só pra ressaltar isso. Porque, tipo, às vezes, e a galera, né, tipo, sempre quando ele vem fazendo um bom trabalho, pega justamente a parte de vestiário. Tá ligado? Fala pra mim. Se ele fosse um treinador... Se ele Não, óbvio que é um ponto forte, ele mas fosse- tipo, não... Se ele fosse um treinador estrangeiro, ele fosse argentino, não estaria na seleção brasileira? Pelos resultados dele? Então, mas ele não tá na seleção brasileira Porque da ele é mesma argentino. forma, pelo mesmo Não é não, outro- não é- pelo não é mesmo estrangeiro, pelo cara. mesmo motivo que, mas na seleção brasileira nunca teve um Estão estrangeiro. querendo.
tudo bem, mas não é por conta disso. Tipo, ele só não tá na seleção brasileira hoje pelo mesmo motivo que ele não permaneceu no Flamengo. Pela boca. Porque ele fala um monte de merda, mano. Tá ligado? Ele sempre falou um monte de merda. Você bota a dupla igual teve Zagallo e Parreira, né? Você bota Felipe Luiz e Renato Gaúcho. Eu vi o Rica Perrone falando sobre isso também. Esquece Acho o que um Felipe blindaria o Luiz. outro. Esquece o Felipe Felipe Luiz. Luiz? Deixa o Felipe Luiz no lugar que ele tá. Mas eu entendi. Mas eu entendi. Mas eu entendi também. Mas ainda assim, essa dupla foi caótica. Tu vai falar dele pro Romário, a gente viu. Eu vi o. Traíras, Isso aí. traidores e O ladrões. documentário do Romário é genial. Ele fala dos dois mal, pô. Panela é ruim pra quem tá fora. É, filho. Isso que é doideira. Panela é ruim pra quem tá Panela fora, mas quem foi herói desse time foi esse cara. Precisaram dele quando apertou no popote deles. Chamaram o cara pra resolver, mano. Aí entrou na panela. Aí tava ruim pra outra pessoa. Aí resolveu o peixe. Renato. Na verdade, assim, se a gente for falar principalmente de seleção e principalmente os jogadores que a gente tem e a gente que tinha, a disparidade é absurda. Não, eu me recuso de falar de seleção. Vamos voltar pro Fluminense. Porque, pô, pelo amor de Deus, mano. Não dá, não. A gente vai se estressar, bater a cabeça aqui, tá foda. Não, eu tava conversando aqui até com o Diogo. Em relação a treinadores brasileiros. Quem, assim... Beleza, saiu agora bem recente o Felipe Luiz. Agora, fora o Felipe Luiz, qual safra, assim, que veio treinador novo, né? Tem um Roger Machado que não é tão novo assim, que tá fazendo um bom trabalho. O resto é das antigas, pô. Cara, eu vou te falar Alguns de time pequenos que viram sem tanta tradição assim no Eu futebol. vou te falar um treinador que eu acho que ele tem poucas cartas pra trabalhar, mas eu acho que ele tem um talento enorme. Não, pô, sério. Dessa, né? Não ao vivo. Já não parou pra escutar ele, não vai falar isso. Não é possível. Não, pô. Ele só tinha uma tarefa. Mas eu acho que ele atropelou muitas etapas. É o Thiago Carpini. Muito bem. Mas eu acho que ele realmente se queimou muito rápido quando ele aceitou o trabalho de São Paulo. Entendeu? Eu acho que ele atropelou muita etapa. Já, tipo assim, querendo uma ascensão muito grande na carreira dele. E, tipo assim, quando você tá começando um trabalho num time como Juventude, na época, que é um time, não desrespeitando o Juventude, mas que, comparado com o São Paulo, é minúsculo, né? E você vai para mundialmente. Exatamente. E você vai para um clube de massa como é o São Paulo, com um clube de tradição como é o São Paulo, você vai ser muito mais cobrado. E aí, realmente, não deu certo. Tipo assim, não deram tempo para trabalhar, como é o mal de muitos treinadores brasileiros aqui, menos do Carrilli. Eu acho que tem que ter continuar. bastante paciência com ele. Entendeu? Mas eu acho que ele demonstra que ele tem um potencial enorme. Mas eu acho que é um... Ele é um gigante, é um monstro enjaulado. Mas eu acho que o Thiago Carpini ainda assim tem muito potencial, cara. Tem muito potencial aí. O Juventude, que hoje também tem um outro treinador que também eu acho que é recente nesse cargo. É o Nenê, né? É o Nenê. Porra, Nenê, foda. E Faz parte da comissão técnica, inclusive. O Barroca, que era do Botafogo, né? Que tá no Mirassol. Tá no Mirassol. Tá 4 no Grêmio, irmão. O Barroca, ele é bom de revelar jogador, cara. Ele trabalha bem com a base, entendeu? Assim, não é o caso do Mirassol, mas ele é um... Não, mas no Botafogo ele era, entendeu? Ele surgiu por uma necessidade do time, entendeu? Mas um cara que é muito pouco falado aqui no futebol brasileiro, cara, é o André Jardine. E se tu vê os números do cara no América do México, cara, é espetacular. O cara, ele é... Mas são jogadores de poucas mídias, são treinadores de poucas mídias ainda. Exatamente, entendeu? Mas o futebol mexicano, ele não é tem de tanta mídia. credibilidade que a gente excluiu eles da Libertadores, né, mano? Sim.
Paranaense, que foi lá pra fora. Ele foi até campeão. Thiago Nunes. Esse aí que eu queria lembrar, Thiago Nunes. Péssimo no Botafogo. Péssimo, péssimo, Não, péssimo. Aonde a gente queria chegar era a questão dessa, de não ter uma renovação, estão sempre vindo na mesma tecla, os caras não querem mudar, irmão. Não vão mudar. já tem a Os caras não vão mentalidade mudar, deles. exatamente. Eles não querem se atualizar. Eu acho que deveria ter esse... Pô, Ancelotti, tá aí. O cara vê o time dele. Garotinho. Meu time tem que jogar desse jeito, eu tenho esse time na mão, ele faz essa função. Ele falou isso. Ele já teve uma entrevista que ele falou. Antigamente, eu queria o time jogar do meu jeito. Hoje não. Hoje o time vai jogar do jeito do time. Entendeu? Ele não vai adaptar o time ao estilo dele. Ele vai adaptar ele ao estilo do time. Exatamente. Os jogadores que ele tem na mão, ele vai fazer a equipe jogar. É porque, gente, o Carilli deu a mesma entrevista. Ele falou, não preciso de reforços, o time que eu tenho tem que fazer jogar. O Carilli falou. Então tá chegando guerreiro. chegou à conclusão que o Carilli Tá se inspirando, Não, tá se inspirando no Ancelotti, mas, pô... Meu caro amigo Vascaíno, Ai, gente. como o Fluminense já Desculpa tá com esse histórico no campeonato de derrubar técnicos, Vasco, Não, vai vir no final de semana agora. Vai sair. Vai sair. Aí vai e ganha, cara. já pensou? Vamos lá. Já pensei, mas... Olha só, na nossa resenha do grupo foi isso. O Vasco ganhou do Sport, o que aconteceu? Fica Carilli. Porra, falei, caraca, sacanagem. Calma, meu amigo. Vamos lá, voltar do Fusão. Isso. Fusão, Você... olha só. Peraí. Deixa eu só falar uma coisa, um ponto crucial. Um ponto crucial que aconteceu no jogo. Ninguém vai falar dessa curiosidade aqui no resenha? Sério? Puxa aí. É, pô. O cara tomou um Tadala pra fuder o Corinthians, caralho. Canhoto, mano. É o Tadala ansiolítico. Pílula azulzinha, cara. Pô, O gol dele valeu toda a contratação, pelo que parece. Só vai fazer isso também, né? Só vai fazer isso também. Aparece o cara tomando Tadala. 1 minuto depois o cara me mete um golaço daquele. Renê pediu um comprimido. É porque enxaqueca não foi. Tomou-lhe um Tadala de 20. Já foi com a pupila dilatada pra chutar, tá? Caraca. Eu acho que o Fluminense é a melhor contratação farmacêutica. é isso. Isso, gente. Torcedor tricolor. Tem mais alguma coisa? O cara falou da Tadala. Já foi, era só desabafo. Não, mas eu tenho uma pergunta pro nosso amigo. Pra mim, Vasco entre Vasco e Fluminense. Os dois têm os centroavantes argentinos, certo? Certo. Os caras estão falando ali de outra coisa. Nessa torcida. O Vasco tem. Ambos têm. O Vasco tem o Verratti, o Fluminense tem o. Quem é o melhor? Germancano? Germancano? Que isso? Isso porque tá mancando. no meu time não jogaria nenhum dos dois, mas. Não, aí eu te faço essa pergunta. Então você prefere o Verratti de cabeça? O Verratti, você prefere ele entrando de cabeça ou o cara entrando com bola e tudo? Que vacilação é essa, pô? Fiquei até nervoso. É uma pergunta, pô. Não, pô. O Verratti de cabeça ou o Cano entrando com bola Para e tudo? com isso, não. Não. Vai lá, O mediador. Cano é de qualquer lugar, amigo. Ele é convidado? Ele quase pergunta aqui, que Cano? Você esqueceu que ele te censurou? Agora responde. Não, nada disso. Meu time joga sem travante. Tô gaguejando até agora. Tá maluco? E é isso, você tricolor, você... Não. Qual é, mano? Tá com a fala Falar ele.
Você que falou que quer participar aí mediador. do nosso podcast, quer participar, inclusive aqui na mesa, fique à vontade, entre em contato aí com nossas redes sociais, @resenha Rio no Instagram, @resenhario.ofc no TikTok, ou então aqui no YouTube, Resenha Rio Fácil. Pode entrar em contato aí com a gente e participar dessa brincadeira aí. Fala, parça! Se liga nessa novidade aqui. Chegou a De La Vega Imports. Camisa de times nacionais e internacionais, futebol, basquete, clubes europeus. Tudo com altíssima qualidade, acabamento de primeira e aquele estilo que você respeita. Quer garantir a sua? Chama no WhatsApp DDD 21 98261 5455. E o melhor, frete grátis para o município do Rio. Quer saber como? Entre em contato e peça logo a sua. 21 98261 5455. De La Vega Imports.